Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Em São Paulo, cresce a informalidade entre trabalhadores domésticos. É o que aponta a pesquisa do SEAD e do DIEESE. Em um ano, o índice subiu 3 pontos percentuais. Já o número de domésticas registradas caiu. Jogo da baleia azul. Na Bahia, professores levam o assunto para a sala de aula. Eles concordam que o jogo é um empurrão para quem já está sofrendo. E bastaram alguns minutos de conversa para que alguns adolescentes mostrassem que a depressão está mais próxima do que se imagina. Ouvido biônico é a opção para quem não pode escutar. 6 meses de implantado, com o aparelho já ativado, eu percebi que ele já estava ouvindo, porque ele respondia a sons dentro de casa. E com 3 aninhos ele começou a falar. E a Alameda na Europa que encanta turistas. Quando o rosa da cerejeira se alia a um azul assim, nem sempre presente no céu de abril na Alemanha, não há combinação de cores mais bonita. É agora no Câmara Notícias. Sete milhões de pessoas têm emprego doméstico no Brasil, a maioria mulher. Apesar das conquistas com a PEC das domésticas há 2 anos, uma pesquisa do SEAD e do DIEESE aponta que a informalidade cresceu na área aqui em São Paulo, deixando muita gente sem garantias. Maria Lúcia foi diarista na mesma casa por quase 10 anos. Ela trabalhava 3 vezes por semana, mas foi dispensada sem receber nenhum direito. Fiquei achando que ela um dia ia me registrar, ou pelo menos ia me pagar os meus direitos, quando eu saísse. Quem trabalha até 2 dias por semana no mesmo lugar não tem direitos como férias, hora extra ou adicional noturno. O número de pessoas na informalidade cresceu na Grande São Paulo. Em um ano, o índice subiu 3 pontos percentuais. Já o número de domésticas registradas caiu, segundo um estudo do SEAD e do DIEESE. A pesquisa revela mudanças importantes no mercado de trabalhadores domésticos, uma categoria formada basicamente por mulheres, que estão ficando cada vez mais velhas. O ritmo de formalização que vinha acontecendo nos últimos anos foi interrompido no ano passado na região metropolitana de São Paulo. Agora a realidade mostra que trabalhar sem os direitos garantidos pode trazer graves consequências. A Vilma que o diga, ela não tem registro nem contribuiu para a Previdência. Essa é a realidade de 3 em cada 4 diaristas. Agora que quebrou o punho, não tem salário nem auxílio-doença. Eu estou com 3 meses de aluguel atrasado, eu estou com 3 meses de água, de luz, fora as outras contas. Ainda assim, muitas domésticas preferem ser diaristas porque ganham mais. Mas será que vale a pena? Quem ganha com diarista? Patrão. Patrão ganha com diarista. Por quê? Ele não paga os encargos, ele contrata 5 diaristas, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ele vai ter empregada aos 5 dias por semana, ele vai pagar a diária dela, ele não paga a condução, ele não vai ter os recolhimentos do E-Social. Então, patrão ganha com diarista, a empregada doméstica não. Você tem visto na mídia a discussão sobre o suicídio que ganhou força nos últimos dias por conta do jogo Baleia Azul. A repórter Karina Dourado, da TV Brasil, visitou uma escola em Salvador que levou o assunto para dentro da sala de aula. O assunto está na TV, nas rodas de conversa. Muito além da polêmica dos desafios da baleia azul, os debates têm revelado algo que pode estar oculto: o sofrimento entre os adolescentes. No Colégio Estadual Duque de Caxias, no bairro da Liberdade, em Salvador, o professor de Geografia, que também é psicopedagogo, foi além de sua matéria e resolveu falar sobre depressão, suicídio e outros temas com os alunos. Muitos confessaram que já viram de perto o jogo do momento. Meu irmão, ele começou a receber convites pelo WhatsApp. Ele tem 12 anos para jogar esse jogo. Só que como minha mãe ela não é muito antenada, então eu comecei a perceber que ele estava jogando esse jogo. E aí eu reclamei com ele: olha, não faça isso, porque esse jogo é muito ruim para você e não se envolva com essas coisas. Eles concordam que o jogo é um empurrão para quem já está sofrendo. E bastaram alguns minutos de conversa para que alguns adolescentes mostrassem que a depressão está mais próxima do que se imagina. Eu já passei por um processo de depressão porque eu perdi minha avó, meu pai, em um processo de tempo muito rápido, e isso faz você perder o chão. Quando eu
meus pais brigavam, eu achava que era por um motivo que eu fazia. E eu me sentia muito triste, e nisso eu tentava se jogar no carro de um viaduto, mas depois eu já me puxei mais pelo lado religioso e eu vi que se tirar a vida é uma coisa horrível. O assunto ainda é tratado como tabu no Brasil. E antes de toda a polêmica sobre o jogo, pouco se falava sobre o suicídio. Mas isso não significa que ele não aconteça. Pelo contrário, segundo a Organização Mundial de Saúde, essa é a segunda causa de morte de jovens em todo o mundo entre 15 e 29 anos. E por isso mesmo o professor resolveu expor o assunto abertamente na sala de aula. O que ele sente a partir do que os alunos expressam é, muitas vezes, a falta de diálogo com os pais. Às vezes o autoritarismo dos pais impedem que os filhos contem a ele. E aí eles recorrem a outros elementos. Aí por isso que aí surgiu esse baleia azul, mas pode surgir o boto cor-de-rosa e uma série de outros elementos. Para Rodrigo Negem, da Cefernet Brasil, que monitora crimes e violações de direitos humanos na internet, a baleia azul expõe justamente esses dois fatores: o sofrimento entre jovens e a falta de diálogo e compreensão na família. Geralmente os adolescentes têm medo dos pais na hora de contar alguma fragilidade. Então é quebrar esse gelo, porque se os pais de imediato sempre julgam, condenam ou dão uma punição, um castigo, quando o adolescente faz alguma coisa que ele mesmo se arrependeu, ele sabe reconhecer que fez algo errado, isso inibe a possibilidade do adolescente contar com os pais para ter ajuda. Rodrigo lembra que o estímulo ao suicídio, assim como ameaças que são presentes no jogo, são tipificados como crimes pelas leis brasileiras. O que cada um pode fazer, além de denunciar, é ser sensível com quem está sofrendo e compartilhar canais e movimentos que mostrem que é possível sair de qualquer situação. Há canais de escuta, há canais de ajuda, há profissionais especializados e todo mundo sofre, há sofrimento de várias formas e todo mundo que sofre tem que saber que tem condição de ter um apoio, de ter uma orientação para lidar com esse sofrimento e seguir a vida em diante. Mais vontade de ir ao banheiro e problemas na hora de urinar são sintomas de uma doença que provoca o aumento da próstata. Ela prejudica a qualidade de vida de muitos homens, a maioria idosos. O Brasil tem mais de 18 milhões de homens acima dos 50 anos de idade. E apesar de também atingir jovens, é a partir dessa idade que os casos de hiperplasia prostática benigna ficam mais frequentes. Um estudo do Centro de Referência em Urologia de São Paulo mostrou que a doença acomete 25% dos homens acima de 50 anos e cerca de 90% dos idosos acima dos 80. À medida que a população envelhece, os cuidados com a saúde devem ser intensificados. A próstata, na verdade, ela é uma glândula, tá? Eminentemente masculina, localizada logo abaixo aqui da bexiga, ela está localizada bem aqui, tá? Ela é dividida em porção externa e interna, a grosso modo, e por dentro dessa próstata é que passa a uretra, tá? A partir do momento em que ocorre o crescimento dessa glândula aqui da próstata, ela obstrui a uretra, causando os sintomas obstrutivos e irritativos. Foram sintomas como esses que trouxeram seu Reginaldo ao consultório. Às vezes a noite toda eu não urino, mas tem vezes que eu termino de urinar e vai, às vezes fica só pingando, dá como se fosse aquela, como é que a gente diz? Gotejamento e fica um pouco doída, né? A gente urina aquele pouquinho, quando chega já dá vontade de novo. O tratamento pode ser por meio de medicamentos ou de cirurgia. Depende de cada caso. A partir do momento que o paciente tem sintoma, eu estou com dificuldade para urinar, está demorando muito para começar a urinar, eu estou levantando muito à noite, isso está me dando um impacto social grande, eu posso já procurar o urologista. E no próximo bloco, dinheiro no bolso. Investimentos em tesouro direto batem recorde em março. Alcançaram o maior valor da série histórica no mês de março. Foram mais de 2,5 bilhões de reais. E sabe quem foram os maiores investidores? As mulheres. E o encanto da Alameda das Cerejeiras na Alemanha. Não saia daí, é depois do intervalo. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher.
mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. As aplicações no Tesouro Direto no mês de março bateram recorde. E quem lidera esse tipo de investimento feito pela internet são as mulheres. Sempre que sobra um dinheirinho, as pessoas logo pensam em guardar. Poupança, aplicações de renda fixa, ações, são muitas opções. O investimento seguro e com retorno em tempos de crise pode parecer impossível, mas não é. Comprar títulos do governo é uma modalidade que vem crescendo muito, justamente porque é seguro e 100% garantido pelo Tesouro Nacional. As aplicações do chamado Tesouro Direto, que são os títulos do governo federal na Bolsa de Valores, alcançaram o maior valor da série histórica no mês de março. Foram mais de 2,5 bilhões de reais. E sabe quem foram os maiores investidores? As mulheres. A Tatiane faz parte desse grupo. Ela comprou os primeiros papéis em janeiro desse ano e agora resolve tudo assim, na tela do celular. E aí, Tatiane, assim que sobrou uma graninha, você resolveu investir? Foi, assim que sobrou uma graninha, eu resolvi investir. E o que me motivou mais foi as contas inativas do Fundo de Garantia. Eu fiz várias pesquisas, verifiquei qual era o investimento mais seguro e resolvi investir no Tesouro Direto. Agora eu estou feliz com os meus rendimentos. E a Tatiane está certa. Os especialistas confirmam que o Tesouro Direto é um dos melhores investimentos para quem busca segurança e retorno garantido. As taxas são bem menores que as dos bancos e um rendimento bem acima das aplicações de renda fixa, como a poupança, por exemplo. E para investir, você só precisa ter uma conta corrente e R$30. Uma vez que você tenha uma conta numa corretora, conta num banco e uma conta numa corretora, você faz um cadastro e você já pode começar a operar e comprar os títulos por meio de um site. Gabriela alerta ainda que é preciso ter cuidado na hora de escolher o prazo do investimento para não perder dinheiro. A compra de um título do Tesouro Direto, caso você não consiga honrar o prazo que está sendo contratado e você precise vender esse título em um prazo mais curto, porque o Tesouro Direto te proporciona essa liquidez, você pode ter perdas. Então é importante você se atentar ao prazo ou o melhor momento de compra e de venda daquele título. O implante, que é conhecido também como ouvido biônico, é uma opção para quem não pode escutar. Mas o aparelho tem gerado discussões em parte da comunidade surda, que vê na Libras, a língua brasileira de sinais, a melhor forma de comunicação. Matheus usa o implante coclear há 3 anos. Ele faz terapias de reabilitação 2 vezes por semana aqui no Hospital Clementino Fraga Filho, ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. A mãe percebe os avanços no desenvolvimento da criança. Ele com 6 meses de implantado, com o aparelho já ativado, eu percebi que ele já estava ouvindo, porque ele respondia a sons dentro de casa. E com 3 aninhos ele começou a falar. O implante coclear, também chamado de ouvido biônico, é um equipamento eletrônico indicado para pessoas com surdez severa ou total. Eletrodos são conectados no interior da orelha interna do paciente. Na parte externa, há um receptor que envia impulsos elétricos para estimular o órgão auditivo. O aparelho e a cirurgia podem custar até R$80 mil. Mas alguns hospitais da rede pública oferecem o procedimento. É o caso do Hospital Universitário, que fica na Ilha do Fundão, zona norte do Rio. A partir do momento que ficou surdo, o adulto ficou surdo, ele tem que procurar imediatamente, ou o mais rápido possível, o auxílio, para então, quando indicado, fazer o implante coclear. Então, quanto mais rápido for, né? Se tiver indicação, implantado esse aparato, melhora o resultado. O implante coclear é uma opção para quem não pode escutar, mas o uso do aparelho gera discussões na comunidade surda. Há pessoas que defendem o implante e outros acreditam que a surdez não é uma limitação.
e que a Libras é a melhor forma de se expressar. Para o Caio, o implante não foi a melhor opção. Ele colocou o aparelho com 16 anos, depois da insistência da família. 6 meses depois, concluiu que não conseguia se adaptar. Hoje, aos 23, sente que pode se comunicar plenamente com a Libras. Eu me sinto muito mais feliz assumindo a minha identidade surda. Eu lembro que me senti muito pressionado, como se estivesse faltando algo em mim. Ana Regina, doutora em Linguística e dá aulas no Instituto Nacional de Educação de Surdos, em Laranjeiras, zona sul do Rio. Ela acredita que usar o implante é uma opção, não uma necessidade. Também defende que a criança implantada não pode ser estimulada apenas com a língua oral. A criança vai ter o treinamento da fala usando o aparelho e fazendo estimulações auditivas. Mas, paralelamente, precisa ser estimulada na língua de sinais também. É um trabalho pedagógico que precisa ser feito simultaneamente com as fonos. Essas equipes precisam dialogar. A cidade de Bonn, na Alemanha, é o lugar onde nasceu um dos grandes gênios da música, Ludwig van Beethoven. E também é o lugar onde fica uma das alamedas mais bonitas do mundo. Isso graças às cerejeiras que florescem lá nesta época do ano. Vamos ver na reportagem da correspondente da TV Brasil, Aline Moraes. Bonn-Heerstraße. Esse é o endereço que atrai as lentes de moradores e turistas todos os anos para registrar a beleza desse túnel florido. A rua fica na já charmosa Altstadt, ou Cidade Velha, e se tornou mundialmente famosa ao aparecer em rankings na internet como uma das 10 mais bonitas e que merecem a viagem. E quando o rosa da cerejeira se alia a um azul assim, nem sempre presente no céu de abril na Alemanha, não há combinação de cores mais bonita. O espetáculo, infelizmente, dura pouco. Depois de uma semana, as flores já começam a cair, vão cobrindo o chão assim de rosa e se despedindo da Altstadt e dos turistas. Nem por isso, as ruas ficam menos bonitas. Mas mais do que trazer beleza, as cerejeiras surgiram para melhorar a qualidade de vida no bairro. Elas fizeram parte de um projeto de arborização e revitalização que começou em 1986. Antes disso, a pitoresca Altstadt era assim, sem verde e mal cuidada. A alemã Brigitte Denkel, conhecida como Mãe das Cerejeiras, liderou a equipe de planejamento e lembra que houve inclusive resistência de alguns moradores. A manchete de um jornal da época diz: "Eu não quero nenhuma árvore na porta de casa." Mas depois de muitas reuniões com a comunidade e concessões de ambos os lados, o projeto ganhou vida. O curioso, conta Brigitte, é que os moradores queriam árvores pequenas para não escurecer demais os apartamentos. No começo, as cerejeiras eram regularmente podadas, mas faltou dinheiro para fazer essa manutenção e elas cresceram mais que o desejado. 30 anos atrás, nem Brigitte, nem ninguém podia imaginar que no fim elas formariam um cenário tão digno de ser fotografado. É uma grande alegria para mim vivenciar isso, ver quão maravilhosa essa rua se tornou, celebra a urbanista, com merecido orgulho por essa obra-prima cor-de-rosa. E você vai ver em instantes. Disciplina e conhecimento dentro e fora da quadra. Conheça o projeto Atletas Inteligentes da campeã olímpica Jack Silva. O nosso objetivo é que eles melhorem o comportamento deles lá na sala de aula. Aqui temos de tudo, porque somos um coletivo, porque somos todos juntos, entendeu? É isso que faz esse projeto realmente ter muita força. E o kefir vira aliado de quem busca uma alimentação saudável. Ajudando na prevenção também de diabetes, de doenças autoimunes e também algumas hepatopatias. Não perca, é no último bloco. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento
Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto pra me encontrar e... Ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Vôlei e educação. O projeto Atletas Inteligentes é mais uma grande sacada da campeã olímpica de vôlei de praia, Jack Silva. Treino e muito estudo. A quadra dessa escola abriga um projeto que ensina muito mais que as técnicas do vôlei. Um pouco antes da aula começar, Jack Silva, que fez história ao conquistar o primeiro ouro olímpico feminino do Brasil, com a parceira Sandra Pires, dá o recado. Uma coisa importante, eu agora recebi uma doação grande de livros. Criar um hábito mesmo de frequentar a biblioteca, independente dos professores. Eu acho que tem que ser uma coisa nossa. Raquel Reis se formou ano passado e foi na escola onde fez o ensino médio que ela cresceu com atletas inteligentes e pôde definir o caminho profissional. Ela quer fazer faculdade de educação física e virar professora. O projeto é voltado para isso, só voltado para nossa vida, não só para o projeto mesmo, não só para nos ensinar a jogar, mas também para levar experiências para a nossa vida. Eles dão um exemplo sempre de quando a gente começar a trabalhar, ter entrevistas de emprego, ter o horário certo, tudo direitinho para ter nossa organização. O perfil dos alunos é variado, com idades entre 7 e 30 anos. Nem todos são estudantes da escola onde funciona o projeto. As turmas são divididas por idade e nível técnico, mas os resultados ultrapassam a quadra e se refletem na sala de aula. Foi muito grande o amadurecimento, principalmente porque o nosso objetivo é que eles melhorem o comportamento deles lá na sala de aula. Então, para nós é muito gratificante perceber que ao longo desses 3 anos, principalmente os alunos que estão com a gente desde o início do projeto, eles hoje têm uma postura, uma disciplina, têm um comportamento muito legal, atestado pela direção da escola e pelos professores. O João Vitor está no último ano do ensino médio e fez vários amigos nessa modalidade esportiva que tem tudo a ver com jogar junto. Eu acho que eu cresci como pessoa, porque quando eu entrei, eu era muito fechado. Como era ambiente novo, essas coisas todas, eu era muito fechado. Mas depois eu fui conhecendo gente da minha própria turma que já fazia o projeto aqui, desde o começo, foi me ajudando a me enturmar. Eu me enturmei e hoje eu acho que todo mundo do colégio sabe o meu nome. Tem trabalho em equipe, que todo mundo joga junto. Se não depender do outro, não rola o jogo. Aqui a ideia é o todo, né? Somos todos. Não adianta conseguir atletas de alto rendimento e o projeto não se sustentar. Ele acontece porque aqui somos muitos, somos diferentes, somos uns bons, uns ruins, uns altos, uns baixos, meninos e meninas. Aqui temos de tudo, porque somos um coletivo, porque somos todos juntos, entendeu? É isso que faz esse projeto realmente ter muita força. Pelo menos uma vez por semana, a Jaque marca presença. Os alunos aproveitam a experiência da campeã para melhorar a técnica.
É incrível, né? Ter ela aqui do nosso lado, jogando com a gente pode ver como ela faz pra gente poder aprender também. Ela olha como nós fazemos. Ela sempre fala, faz isso aqui, põe a perna na frente, abaixa mais, a gente sai aqui, ela ajuda a gente, ela está aqui para ajudar a gente e ela faz. Há 3 anos, o esporte praticado nessa quadra era o futebol. Mas com a chegada do vôlei, meninos e meninas descobriram uma nova paixão. E juntos, no esporte coletivo, são todos campeões. A gente fala agora sobre uma tendência que vem crescendo entre quem busca uma alimentação saudável. É o kefir, uma colônia de lactobacilos reproduzidos em casa e que tem benefícios comprovados para o bom funcionamento do intestino. Todos os dias, a Elaine prepara uma porção de kefir. A bebida foi incluída na rotina dela há cerca de meio ano, com o objetivo de ganhar mais qualidade de vida. O meu intestino, por conta da trombose, ele tinha totalmente preguiçoso, ele não estava trabalhando mais direito. Agora ele já está funcionando legal. O kefir é uma colônia de micro-organismos formada por lactobacilos e leveduras, com a aparência que lembra uma couve-flor. A crescente procura pelo kefir se deve principalmente aos benefícios que pode trazer à saúde. O kefir ele ajuda a melhorar a microflora intestinal, melhora a imunidade, ajuda também a prevenir, né, algumas alergias, ajuda a desinflamar também o intestino, ajuda na prevenção também de diabetes, de doenças autoimunes e também algumas hepatopatias. O tipo mais indicado é o kefir de leite. Os micro-organismos se alimentam da lactose e deixam a bebida quase livre desse açúcar. Mas existe também o kefir de água, que pode ser cultivado com açúcar mascavo. Os grãos podem ser reaproveitados infinitamente e congelados caso não sejam usados. Quem se interessar pelos grãos precisa procurar alguém que já cultive o kefir em casa. Eu quero que se consuma todos os dias. Um copinho de 100 ml, 200 ml, não precisa mais do que isso. Você pode bater com um pouquinho de mel, ou com açúcar de coco, ou bater junto com uma fruta, colocar uma chia, já acrescentar um valor nutricional, e aí ficar a encargo de cada um. Como eu tenho que utilizar a porção de fruta, então eu bato o kefir com uma fruta. E também o que sobra, eu deixo na geladeira, e depois eu utilizo para fazer molho de salada, massa de torta. Então tudo que eu posso, tudo que vai leite, eu substituo pelo kefir. E chegou ao fim mais uma edição do Câmara Notícias. Eu sou Fernanda Lucena e fico por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!